a lei para furtos e roubos no Antigo Testamento previa que se a pessoa furtasse uma ovelha, ela precisaria devolver 4. Se fosse boi, precisaria devolver 5. Foi esse princípio que Zaqueu aplicou à própria vida quando ele teve o seu encontro pessoal com Jesus. Nesse vídeo você vai conhecer Zaqueu, um cobrador de impostos, um judeu que trabalhava em benefício do Império Romano. Quando ele se encontrou com Jesus, ele teve a sua vida transformada e ele aplicou o princípio da restituição em sua própria história e teve a sua vida transformada. Eu sou muito grata pela confiança que você tem depositado em mim, nos conteúdos que eu tenho publicado, nos conteúdos que eu tenho postado, e eu quero saber se eu posso contar com você. Posso contar com você para fazer esse canal crescer ainda mais? Eu posso contar com você para ajudar a impactar outras vidas? Muitas pessoas são impactadas pela palavra de Deus ouvida por outra pessoa. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes não é ler, é ouvir. E para ouvir precisa que outra pessoa esteja falando, esteja lendo. E esse canal foi criado para abençoar outras vidas por meio da palavra de Deus. E eu quero saber se você já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu aqui no canal, se você já comentou esse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas. Posso contar com você então? Ótimo! E agora eu quero saber se eu posso orar com você, se eu posso clamar pela misericórdia de Deus nesse momento em que nós vamos dar início a uma reflexão sobre o assunto dessa semana, que é restituição. Vamos orar então? Bondoso Deus, reconhecemos que o seu perdão e misericórdia é o que há de mais precioso em nossas vidas. Por isso, Pai, não deixe que as nossas falhas nos afastem de Ti. Ao contrário, ajuda-nos por Teu Espírito a reconhecer o pecado em nós, para em Ti podermos trocar o nosso velho eu por uma nova criatura. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Uau! Depois dessa oração, nós vamos ver como que Deus fala conosco por meio da sua palavra sobre restituição. O texto base, o versículo base dessa semana de reflexão está lá em Mateus capítulo 19, versículo 29. Jesus diz: "E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, diz o Senhor, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna." Essa é uma promessa de Deus para cada um de nós que estamos colocando o seu reino, o reino de Deus à frente de toda a nossa vida. Nós seremos restituídos 100 vezes mais, além de herdarmos a vida eterna. Olha que promessa! E as pessoas que não leem a palavra, que não escutam a palavra, elas não sabem dessas promessas e vivem como mendigos a implorar, a mendigar dos homens a sua restituição, quando é de Deus que nós precisamos cobrar isso. Por quê cobrar? Porque é uma promessa e Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Então, se você e eu temos arrependimento, se nós temos a sede, a ânsia de trocar essa nossa vida velha por uma vida nova, Deus é fiel para cumprir e nós podemos sim chegar diante do seu trono e clamar pela restituição de tudo que o inimigo levou das nossas vidas. Vamos lá então, agora o texto de hoje, do vídeo de hoje, está em Lucas 19, de 1 a 10. É rapidinho, é uma leitura breve, você pode ouvir, por favor? Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Assim, subiu em uma figueira para vê-lo. Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu e o recebeu com alegria. Diga, e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quem será que estava dizendo isso? Que apontando que Zaqueu era pecador. Será que essas pessoas que estavam apontando Zaqueu como pecador, eles já estavam salvos? Provavelmente não, né? Era aquela história que nós ouvimos de Jesus, que nós tiramos o cisco do olho do nosso irmão e não enxergamos a trava que está no nosso olho. E assim acontecia com essas pessoas, elas não olhavam para o seu próprio pecado e ficavam julgando o outro, nesse caso Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa. Olha que palavra que Jesus vem trazer para nós acerca da restituição. Zaqueu, ele sabia que como cobrador de impostos, ele era um judeu que estava cobrando impostos dos seus próprios conterrâneos para como que é a palavra? Beneficiar o Império Romano. Então, ele era odiado pelos conterrâneos, né, pelos outros judeus. Por quê? Ele cobrava impostos dos seus próprios conterrâneos para devolver a Roma. E isso fazia com que, provavelmente, ele desviasse algumas dessas taxas e ficasse de posse delas. Porque ele vem dizer assim, olha, se por acaso eu extorqui alguma coisa de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Ele vai aplicar aquela lei mosaica da restituição pelo roubo a si próprio. Isso demonstrava que Zaqueu era profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele aplica a si mesmo esse princípio de devolver 4 vezes mais e ele tinha certeza. Isso fica claro aqui no texto, que ele tinha certeza que metade da sua fortuna, aqui no texto diz que ele era um homem rico, metade dessa fortuna ele havia adquirido depois que ele se tornou um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. E por isso ele se levanta e diz, olha, eu quero, Senhor, devolver metade, quero dar metade dos meus bens, da minha riqueza aos pobres. E quando Jesus ouve isso, porque Zaqueu ele não negligenciou o seu pecado, ele expôs o seu pecado, isso é uma confissão. Então ele se arrependeu porque ele disse que ia devolver 4 vezes mais e também ia doar metade dos seus bens aos pobres e ele confessou. Esses são os 2 princípios que nós precisamos observar, que nós precisamos cumprir para ter a nossa restituição garantida por Deus, para ter portas fechadas para o inimigo que nos acusa, que fica apontando o dedo, que fica nos acusando diante de Deus, mostrando o nosso pecado, como se Deus não visse, né? Ele fica cobrando diante de Deus, olha lá o seu filho, a sua filha Isa, ela está pecando, você não vai fazer nada? Assim como ele fez com Jó. Ele vai diante de Deus acusar Jó, e por isso Deus permite que ele toque nos bens de Jó. E aqui, por conta dessa atitude, dessa nova vida que Zaqueu demonstra o desejo de iniciar, Jesus olha para ele e diz, hoje houve salvação nesta casa. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele soube da passagem de Jesus por Jericó, ele subiu em uma árvore para vê-lo, porque a multidão era grande, ele recebeu Jesus com alegria. Ali ele teve, a presença de Jesus era tão forte diante de Zaqueu, o semblante de Jesus, a santidade de Jesus foi tão fabulosa, tão maravilhosa, que só a própria presença de Jesus fez com que Zaqueu se convertesse, que ele se arrependesse dos seus pecados e que ele confessasse o seu pecado ao próprio Deus, ao próprio Jesus, ao próprio Deus encarnado na frente dele. Amigo, amiga, eu quero te dizer que onde habita o erro, onde habita a maldade, o engano, o inimigo, ele
ele vem dar prejuízo para nós, ele vem trazer prejuízo. Em João 10:10, Jesus vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Esse ladrão é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Ele só vem para destruir, para matar. E as portas que nós abrimos é com coisas com erros que nós não consertamos, com pecado que nós não confessamos, com coisas que nós temos dentro das nossas casas que foram adquiridas na malandragem, né, no 71. Então tudo isso precisa ser revisto, precisa ser consertado para que nós fechemos essas portas e abramos a porta da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Eu convido você a fazer essa experiência de banir da sua vida tudo aquilo que é ilícito e que pode ter certeza que a restituição de Deus será muito maior do que você imagina. E no vídeo anterior eu disse que Deus ele precisa dessa porta fechada, desse arrependimento, dessa confissão, assim como o Zaqueu fez. E Zaqueu, ele trocou a antiga vida dele, o antigo eu, pela nova criatura, por uma pessoa transformada agora também como seguidor de Jesus. A restituição da vida de Zaqueu tem duas vias. Tem a via que ele caminha, que ele vai restituir aquilo que ele tirou de forma ilícita dos outros. Então ele caminha por uma via que ele está devolvendo o que ele adquiriu. E tem a via que Jesus caminha, que é a transformação da vida, é a restituição da vida, é a implementação de uma vida nova na vida do antigo Zaqueu. E eu quero saber de você, qual a atitude que você precisa tomar para fechar portas e fechar portas para o engano, para o mal, para o inimigo e abrir portas para a graça, para a misericórdia, para a restituição. Qual é a atitude que você precisa tomar? Eu quero deixar esse desafio aqui para você e você fazer essa experiência. Eu garanto a você que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele deixou escrito na sua palavra. Ele é fiel para cumprir. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar o versículo 17 do capítulo 5, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amigo, amiga, não importa a vida que você tem levado, os erros que você cometeu, os pecados que você cometeu. O que importa é a partir do momento que você decide ser nova criatura. E pode ter certeza, Jesus estará sempre à sua frente, ao seu lado, te encaminhando, te sustentando, te guiando para que você não caia de novo no pecado. Não perca os próximos vídeos que eu trarei outras histórias para ampliar esse conceito de restituição que a Bíblia tanto fala. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!